Boa noite, pessoal. Muito prazer, muito bom podermos estar reunidos nesse dia que é especial para a gente que estuda Euclides, para a gente que gosta de literatura, né? Eu e mais 3 colegas estudiosos, professores, professoras, vamos estar conversando um pouco nesse segundo momento, que é o Euclides de cabeceira. A gente deu esse nome bem diferente, porque o que a gente pensou é o seguinte: a gente pensou em trazer pequenos trechos da obra euclidiana, com breves comentários. Então, trechos que a gente goste, que a gente tenha algum afeto, tenha algum vínculo, para apresentar para vocês um pouco desses trechos. E a gente até pensou em diferentes gêneros, uma vez que Euclides é diferente em sua linguagem, múltiplos em gêneros textuais. Então, vai ter poesia, vai ter crônica, vai ter parte amazônica, vai ter carta. Então, é um momento de uma breve leitura e breve comentários. Então, né, gostaria de convidar, eles mesmos vão se apresentar, é uma conversa. Então, chamar a Raquel Bueno, Leia Costa e Igor Ferreira. Estão aí. Raquel, já vi. Leia. Igor. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu não vou apresentá-los, eles vão se apresentar, porque não é nada acadêmico, é uma conversa de amigos, de professores, que vão apresentar trechos que gostem de Euclides. Então, vou passar primeiro a palavra para a Raquel poder ler o seu trecho, fazer o seu comentário. E aí, a Raquel faz isso, depois a Leia, depois o Igor eu vou indicando. Mas aí, no final, a gente faz um comentário geral e aí a conversa é livre, né, para até as perguntas anteriores poderem ser feitas, tá bom? Vamos lá. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de cumprimentar os organizadores desse evento e falar da minha imensa alegria de estar participando com vocês, né? Esse evento que reuniu aí pessoas das diferentes cidades do movimento euclidiano, né? São José do Rio Pardo, Euclides da Cunha na Bahia, Cantagalo. Eu sou de Campinas, São Paulo, embora nesse momento eu esteja numa zona rural da cidade de Caxambu. Eu me sinto assim, muito honrada de poder participar com vocês, muito emocionada, né, da gente poder comemorar o aniversário de um dos gigantes da nossa literatura, que é Euclides da Cunha. E foi muito difícil escolher um trecho, né, porque é covardia pedir para a gente escolher um trecho do nosso texto de cabeceira. Mas eu escolhi um e coloquei aqui um pequeno trecho do capítulo 5 do Homem, que é um texto que eu acho que nos situa muito, né, no momento em que nós estamos vivendo. Mas antes eu queria dar um alô para o Alvinho, de São José do Rio Pardo, o Renan, o Felipe Rissato, que entraram um pouco depois, a gente já havia falado um oi para eles. E a todos os demais, né, boa noite. Então, o trecho que eu escolhi, ele diz assim: quando nos últimos dias do arraial foi permitido o ingresso nos casebres estraçoados, salteou o ânimo dos triunfadores decepção dolorosa. A vitória duramente alcançada dera-lhes direito à devassa dos lares em ruínas. Nada se eximiu à curiosidade insaciável. Ora, no mais pobre dos saques que registra a história, onde foram despojos opimos, imagens mutiladas e rosários de coco, o que mais acirrava a cobiça dos vitoriosos eram as cartas, quaisquer escrito, e principalmente os desgraciosos versos encontrados. Pobres papéis,
em que a ortografia bárbara corria parelhas com os mais ingênuos absurdos e a escrita irregular e feia parecia fotografar o pensamento torturado. Elas resumiam a psicologia da luta. Valiam tudo, porque nada valiam. Registravam as prédicas de Antônio Conselheiro. E, lendo-as, põe-se de manifesto quanto eram elas, afinal, inócuas, refletindo o turvamento intelectual de um infeliz, porque o que nelas vibra, em todas as linhas, é a mesma religiosidade difusa e incongruente, bem pouca significação política, permitindo emprestar-se a tendências messiânicas expostas. O rebelado remetia com a ordem constituída, porque se lhe afigurava iminente o reino de delícias prometido. Prenunciava-o a república, pecado mortal de um povo, heresia suprema, indicadora do triunfo efêmero do anticristo. Os rudes poetas, rimando-lhes os desvarios em quadras incolores, sem a espontaneidade forte dos improvisos sertanejos, deixaram bem vivos documentos nos versos disparatados que deletreamos, pensando, como Renan, que há rude e eloquente a segunda Bíblia do gênero humano, nesse gaguejar do povo. Copiemos ao acaso alguns. A república era a impiedade. Abre aspas. Saiu Dom Pedro II para o reino de Lisboa. Acabou-se a monarquia, o Brasil ficou à toa. Garantidos pela lei, aqueles malvados estão. Nós temos a lei de Deus, eles têm a lei do cão. Bem desgraçados são eles para fazerem eleição, abatendo a lei de Deus, suspendendo a lei do cão. Casamento vão fazendo só para o povo iludir, vão casar o povo todo no casamento civil. Dom Sebastião já chegou e traz muito regimento, acabando com o civil e fazendo casamento. O anticristo nasceu para o Brasil governar, mas aí está o conselheiro para deles nos livrar. Visita nos vem fazer nosso rei Dom Sebastião, coitado daquele povo que estiver na lei do cão. Fecha aspas. Este era o apotema mais elevado da seita. Resumia-lhe o programa, dispensava todos os comentários. Eram realmente fragílimos aqueles pobres rebelados. Requeriam outra reação, obrigavam-nos a outra luta. Entretanto, enviamo-lhes o legislador Comblain, e esse argumento único, incisivo, supremo e moralizador, a bala. Esse é o trecho que eu acho dos mais emocionantes dos Sertões, onde ele vai nos apresentar a reação dos vencedores sobre os vencidos, né? O invadir os casebres em busca do que pudesse ser algo que justificasse tamanha barbaridade. E ali o que vem encontrado? Santos quebrados, rosários de coco e alguns versos, né? Imaginando-se que poderia se encontrar ali uma grande conspiração monarquista, né? Tudo isso para justificar aquela ação desastrosa. E hoje a gente para e observa o que a gente tem vivido no nosso país e vê que muitas das coisas que Euclides aponta pouco mudaram, né? Por exemplo, quando a gente vê a força policial invadindo uma comunidade no Rio de Janeiro e metralhando uma casa, matando um menino de 12 anos que brincava com os primos. Tudo para justificar uma luta contra o tráfico de drogas, né? Tudo para justificar a ação do Estado que se faz ausente na vida da população.
Então, quando eu leio esse trecho, quando eu ouço esse trecho, eu vejo o quanto Euclides é atual, né? E alguns editores dos Sertões colocaram nesse trecho, para iniciar, como uma forma didática, pequenos títulos, né, pequenos subtítulos. E esse subtítulo era exatamente Por que não pregar contra a República? E aí eu fiquei pensando, né, muito parecido com o hoje, por que não pregar contra a vacina? Por que não pregar contra a vida das pessoas, né? Por que não buscarmos a limpeza étnica? Quando a gente olha e vê o número de extermínio da população jovem negra no Brasil, né? Todos os problemas sociais no Brasil, desde o tempo da Guerra de Canudos, e até antes dela, né, são tratados como problemas de polícia e não como problemas sociais, onde o Estado deveria se fazer presente, mas onde hoje ele é ausente, assim como ontem. E isso me fez lembrar que durante a Guerra de Canudos, Euclides escreve nos Sertões que o grande vencedor foram as mulas, né, que levaram as provisões para os soldados. O Marechal Bittencourt, na época, comprou um grande número de mulas para fazer o transporte de alimentos para os soldados em Canudos. Uma das grandes críticas de Euclides em Os Sertões é a falta do conhecimento que havia com relação ao Brasil do interior. Haja vista que os nossos soldados, né, do nosso glorioso exército, foram para a guerra utilizando um fardamento feito de lã. A Casa Euclidiana em São José do Rio Pardo tem um exemplar de uma farda feita de lã. Quer dizer, um total desconhecimento, né? Uma farda de lã no modelo das fardas inglesas. Ou seja, desconhecemos o Brasil. E hoje, a gente ainda conhece o Brasil? Voltando ao Marechal Bittencourt, ele depois foi considerado patrono da intendência. E, ironicamente, nós temos no Ministério da Saúde um general que é especialista em logística, em intendência. Ou seja, conseguimos ter um desastre humanitário, um desastre no atendimento às vítimas da Covid no país. Haja visto o que tem acontecido em Manaus. Onde está a intendência? Onde está a logística? A mesma logística que o Marechal Bittencourt aponta, né, durante a Guerra de Canudos, passado mais de 100 anos, nós continuamos sem logística, continuamos sem conhecer o Brasil. Então, essa atualidade de Euclides é algo assim, maravilhoso e muito incômoda. Ele incomoda demais. Se ele tivesse vivo, se ele pudesse voltar, viria um Brasil igual ao Brasil da época em que escreveu Os Sertões, um Brasil da época da Guerra de Canudos. Então, esse trecho é um texto que eu acho bastante significativo e é o meu texto de cabeceira. Eu não quero me alongar muito, porque tem os colegas ainda para falar, né? E depois talvez a gente vai ter aí algum debate, alguma conversa, mas a princípio esse foi o meu texto escolhido. Muito obrigado, Raquel. Eu só fazer um breve comentário de 30 segundos. Quando a Raquel começou a ler, eu falei, é a cara da Raquel. Eu falei, é realmente o texto de cabeceira da Raquel. E a gente vê que a dualidade total de Euclides aí, que só... se ele tivesse hoje vivo, ele só escreveria sobre outro ambiente, mas a ideia, a denúncia seria a mesma. Infelizmente, esse texto é atual. A Maria Olívia diz que concorda com você, porque a Maria Olívia me conhece há mais tempo que você. Então, passando a palavra para a Leia,
Leia vai se apresentar e ler o trecho dela com um comentário. Leia, com você. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma grande alegria estar participando desse evento. Eu parabenizo os organizadores do evento, aos organizadores do livro. Ficou um primor e eu fico muito feliz de estar participando dele. E aí eu vejo que há muitos amigos por aqui, o Rick, o Igor, a Raquel, o Alvin, a Anabelle, a Nélia, o Felipe, há muitos amigos que eu observei que estão presentes nesse evento. Então, eu saúdo a todos e é muito bom uma oportunidade como essa da gente estar aqui se encontrando para falar do Euclides da Cunha. Assim como a Raquel, eu também tive assim, uma dificuldade para escolher um texto. Então, eu optei por escolher algo que tivesse uma relação maior com a realidade que nós estamos vivendo. E aí eu pensei na cena de rendição dos sertanejos. Quando o Antônio Beatinho se apresenta ao Arthur Oscar, ele recebeu ali a promessa de que os sertanejos não morreriam. Foi garantida a vida das pessoas. E foi dito, segundo Euclides, serão entregues ao governo da República. E diga-lhes que o governo da República é bom para todos os brasileiros. E temos esse trecho dessa entrega, né, dessa entrega voluntária desses prisioneiros, isso no dia 2 de outubro, e aí Euclides prossegue, isso é quase no final do livro, Euclides prossegue o relato, dizendo que não há relatar o que houve a 3 e 4. Ele fala, Camus não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram, eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Euclides prossegue, então, sugerindo ao leitor que teria havido a degola, quando ele fala, ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos? De que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera? A gente observa que essa política, essa necropolítica do Estado brasileiro, ela é bastante antiga, então ela se renova a cada dia. Essa falta de compromisso do Estado com as pessoas que nós tivemos em Canudos, ela se renova a cada dia. Eu costumo dizer que a cada vez que há uma injustiça nesse país, Canudos renasce. E Euclides prossegue falando dessa vitória ignominiosa, e fala que a entrada desses prisioneiros foi comovedora. E ele vai dizer como era esse povo, nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador domado, mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças, indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encaratados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando, crianças, sem número de crianças, velhos, sem número de velhos, raros homens, enfermos oplados,
faces túmidas e mortas de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. E ainda nessa mesma cena, essa multidão que se entrega confiante na promessa de que a República seria boa, o governo da República seria bom para os brasileiros, nessa multidão, o Euclides destaca uma senhora, e essa senhora trazia nos braços uma criança. A criança estava mutilada, e Euclides fala, a sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um Gilvás. E aí eu entendo essa menina, essa criança com o rosto mutilado, como as dicotomias do país naquele momento. De um lado, as pessoas lutando pela vida, do outro lado, as comemorações pela vitória do governo republicano, todas as dicotomias que nós tínhamos naquela época e nós continuamos tendo nos dias de hoje, de modo que essa imagem dessa criança com o rosto mutilado serve para representar o Brasil de hoje ainda, com esse rosto mutilado. E Euclides continua ainda falando dessa cena até chegar na exumação do cadáver do conselheiro. E ele diz, desenterraram-no cuidadosamente, dávida preciosa, único prêmio, únicos despojos, opinos e tal guerra, faziam-se mister os máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa angulhenta de tecidos decompostos. Fotografaram-no depois, e lavrou-se uma ata rigorosa, firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram numa cova, pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça, tantas vezes maldita, e como fora mal baratar o tempo, exumando de novo uma faca jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-la, e a face horrenda, empastada de escaras e de sangue, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio, que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. E aí, na sequência, nós temos o último capítulo de Os Sertões, 2 linhas apenas, onde Euclides fala, é que ainda, diante dessa loucura toda descrita no livro, Euclides fala, é que ainda não existe um mausolei para as loucuras e os crimes das nacionalidades. E aí foi muito difícil escolher um trecho, mas eu escolho esse trecho porque eu faço uma relação com o que acontece nos dias de hoje. A Nélia pergunta no texto dela, Euclides estava adiantado no tempo ou nós é que estamos atrasados? Eu penso eu acho que é mais essa segunda possibilidade. E naquela época de Canudos, por mais que os absurdos, a barbaridade tomou conta do país, mas ali havia pelo menos, havia uma crença na ciência. É barbárie quando a cabeça do conselheiro é levada para um desfile em praça pública com as pessoas comemorando, mas ainda ali se acreditava na ciência, ainda se pedia que a ciência dissesse a última palavra. Quando o Euclides convoca o Maudsley para explicar, para falar dos crimes das nacionalidades, ainda se acreditava na ciência. E aí, passados mais de 100 anos, parece que nós pioramos. E foi esse, então, o trecho que eu escolhi para apresentar esse Euclides da Cunha, essa minha leitura de cabeceira, nessa noite de hoje.
E, mais uma vez, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Leia. Trecho nem é excelente, eu acho que é necessário a gente entender nossos dias quando a descrição ali pós-guerra das crianças, dos farrapos é muito muito visível. E Leia falou uma frase que eu até anotei porque é bem legal que ela falou, que ela fala várias vezes, mas que a cada injustiça que acontece nesse país, Canudos renasce. E eu acho que vale a pena a gente gravar essa fala que é da Leia, mas que muito sensato, muito real, né? Canudos está em cada injustiça dessas ditas nacionalidades, né? Justificando por nacionalidades que não são justificativas algumas. Vou passar a palavra para Igor, vai se apresentar, também ler um trechinho, que eu acredito que ele tenha escolhido cartas, e a gente segue para daqui a pouquinho tem o nosso encerramento. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Antes de ler o trecho que eu escolhi, né, eu queria ler uma linha do Euclides, que eu, inclusive, coloquei nas minhas redes sociais hoje. Eu comecei a ler as cartas há pouco tempo, né, numa jornada dupla com meu amigo de caminhada, Renan Petrasso. A gente se propôs ler junto as cartas e estamos fazendo isso. E nessas cartas eu selecionei um trecho para iniciar essa fala, que é o seguinte: o Euclides escreveu... Gente, perdi aqui no livro. Ele escreve para o Escobar em 1903, 26 de janeiro de 1903, o seguinte. Ele pergunta para o Escobar: quando vens a São Paulo? Que diabo, a vida é hoje triste no Brasil. Que ao menos se tenha compensação de ver de quando em vez um rosto amigo. Eu acho que hoje a gente continua nessas tristezas desse país que vão se repetindo, mas é muito bom poder compartilhar essas amarguras, essas reflexões aqui com vocês, com tantos amigos juntos, né, que hoje em dia a gente só pode ver pelas telas. Então, vamos lá. O trecho que eu escolhi do Euclides está numa carta de 1892, 25 de outubro de 92, ao Porchat, em que Euclides diz... Só um minutinho. Perdão, a data é 21 de abril de 1893. Ele diz: o Rio de Janeiro continua hipnotizado pelo Telégrafo do Sul, e os telegramas continuam, abalando-o espantosamente. Não acredito, entretanto, que toda a sua ação vá além disso. O nosso povo, meu caro Porchat, por abdicação completa de todas as energias, não tem forças para agitar-se além das arruaças desprezíveis. Eu, às vezes, acredito que houve duas abdicações no dia 15 de novembro, a do imperador e a dele. Os boatos continuam persistentes, como se isso fosse uma terra de basílios, e nada mais. Nós atravessamos uma revolução, a revolução dos cochichos. Os revolucionários vivem a discursar nas esquinas, inclinados para o ouvido dos comparsas. Mas toda a sua ação não vai além disso. Falta-nos vigor, falta-nos brio, falta-nos sentimento e falta-nos espírito. Durante largo tempo, podes ficar certo, estaremos à mercê de todas as ousadias da inconsciência política. É por isso que eu bato palmas à Revolução do Sul. Quando menos é um exemplo, quando menos ela está nos dizendo que se nesta terra não há quem saiba viver à luz dos princípios, existe uma minoria que sabe morrer por eles. O que posso te dizer é isto: a nossa situação é deplorável e perigosa. Vamos atravessar longos e sombrios dias de anarquia sem nome, até que o espírito nacional, duramente provado,
faça com que a nossa pátria volte para a comunhão dos povos, como o filho pródigo, educado pelas desgraças. Né? Eu selecionei esse trecho por conta de tudo isso que a gente tem vivido, né? O Euclides, especialmente na correspondência com os amigos, ele deixa clara a sua posição quanto à resistência a tudo que estava acontecendo e a sua indignação quanto, muitas vezes, a apatia de muitos segmentos, né? O país em turbulência, tudo acontecendo, tudo saindo dos eixos, e muitas pessoas silentes, a maioria silente, muitos porque sem voz, muitos com voz e incapazes de utilizá-la. E quando Euclides fala dessa questão de educados pelas desgraças, né, é o que a Fabiana falou no início, é quase uma fala profética. Nós estamos vivendo um dos piores países, uma das piores crises, não só sanitárias, mas políticas, mas morais, que a gente já viveu na história desse país. E o que a gente vai aprender com isso? O que o nosso país vai tirar disso? A gente vai permanecer no obscurantismo que tem dominado a todo tempo o debate público, as redes sociais? A gente vai seguir reforçando, negando a ciência, colocando os professores num lugar de marginalidade? A gente vai continuar condenando as pessoas que pensam nesse país, né? Eu acho que alguma coisa a gente tem que aprender disso. A gente está dentro de um regime dos piores que nos governam. E a gente tem que despertar, né? A gente não pode permanecer apático nessa situação, e a gente tem que aprender com a desgraça que nos aflige e sair mais fortalecidos disso. Talvez escolher melhor, protestar melhor, entender o Euclides, entender esses pensadores e trazer os ensinamentos dele e aplicar para sair disso e para que isso não se repita, né? Aquele velho jargão de que aprender com a história para que ela não se repita. É isso, esse é o meu trecho de cabeceira das cartas, que é difícil, mas é a minha contribuição. Obrigado. Muito bom, Igor. E a gente sempre indica as cartas, né, para conhecer um Euclides mais pessoal, mais íntimo, um Euclides na vontade de escrever algo bem pessoal. Então, vale a pena. Para encerrar, o meu trecho é muito pequeno. Eu mudei o trecho que eu ia ler por conta da fala da Anélia, e aí depois o que a Raquel também falou, eu achei que era bem interessante a gente falar sobre isso. Eu vou ler uma poesia e também super indico para vocês, né, tá aqui na Poesia Reunida. São poesias belíssimas. Euclides tem poesia romântica erótica, poesia romântica naturalista, poesia romântica abolicionista, que inclusive essa que eu vou ler um trecho. Então, não tem só poesia romântica, tem poesia de resistência, enfim, que é bem interessante. Mas como o Igor fez aí, eu acabei de receber de um amigo também uma arte de uma frase de Euclides que também está nas cartas, que é excelente, que fala assim, não é o meu trecho de cabeceira, mas só vou ler para vocês. Há mais de um mês que me agito e trabalho de graça num país em que inventam os empregos para a vadiagem remunerada. Esse é um trecho que eu acho que, acredito eu, que todo mundo vai entender a atualidade por ele. Mas o trecho que eu peguei é de uma poesia chamada Cenas da Escravidão. Lembrando que essa poesia, perdi a data dela aqui, mas Euclides era jovem ainda, muito jovem, era uma época do romantismo, Euclides lia autores românticos, poetas românticos, de 1884. Então, Euclides estava aí, meu Deus, eu sou professor de português, gente, faz a conta para mim, 18 anos. 18 anos, não é? 18 anos.
pessoal de matemática, Berenice deve estar orgulhosa de mim agora, porque eu fiz a conta de cabeça. E essa cena de escravidão, ele é bem longo, esse poema, e ele faz todo um amparo para os escravos nessa luta. Mas o trecho que eu selecionei é um trecho que eu estou fazendo já o comentário antes, mas é um trecho que ele entende que a arte é a forma de denúncia, que a arte tem poder de fazer denúncia e de fazer transformação. Então, é bem interessante que o Euclides, com 18 anos, poeta, jovem, muito jovem, já entende que a arte é esse meio de fazer a diferença. É o meio que ele próprio tem de fazer a diferença. E aí, na parte 2 desse poema, ele fala assim, o poema está escrito assim: vai, meu canto, tu que ardente, cheio de crenças e luz, brotaste-me na alma, vai. Pousa de povo na cruz, rasga as sombras da desgraça que o passado envolvem, passa e entre a noite de uma raça a sonora estrela reluz. Ergue-te audaz, ergue-te o voo, vinga os céus, doma a amplidão. Brune-te bravo, libérreo, das esferas do clarão. Arroja-te à imensidade, dos grifos da tempestade e vai. Canta a liberdade entre Deus e a vastidão. Esse trecho eu já acho sensacional, porque é um trecho que ele está falando de escravidão e vai falar canta a liberdade, né? Quer atingir o povo. Ele entende que a poesia e todo o escrito dele é para arder, é para ser de denúncia, para ser de resistência, né? Só aqui, nesse poema, depois ele vai falar do filho da África. Essa poesia, ele vai falar que esse filho da África tem saudade, sente agonia, estava dormindo na beira sob a palmeira, dorme sob a palmeira e acorda num lugar diferente, longe de tudo. Então, um Euclides de 18 anos tem um olhar para o próximo, tem um olhar fora de si, já muito, muito bem estruturado. E a gente vai vendo essa estrutura depois, ao longo de todos os escritos dele, que esse olhar coletivo, esse olhar pelo outro, esse olhar pela nação, só é amadurecido. Então, esse seria o meu trecho de cabeceira, que é onde ele reconhece que o canto, que a arte, que a poesia, que a literatura é uma forma de resistência, é uma forma de denúncia, é uma forma de transformação social. Só isso. Encerro por aqui a minha fala. Agradecer a todos vocês que estão participando. Vou passar para o Zé também para abrir perguntas. Agradecer também por ter aceitado o nosso convite, Igor, Raquel, Leia, né? Que bom podermos estar juntos aqui nesse momento, conversando um pouco e falando sobre Euclides da Cunha.